Olá, turma, tudo bem? Para quem não me conhece, está assistindo esse vídeo aqui, eu sou a professora Sabrina Alves e vim resolver com vocês hoje uma questão da banca CESP e Sebrasp, aqui ó, CESP e Sebrasp 2023. Uma questão que pede aqui ó, para analisarmos essa expressão, essa proposição e classificá-la aqui como uma tautologia, uma contradição, analogia, falácia, contingência. Bom, temos ali a classificação em relação à contradição, tautologia e contingência. Quando que vai ser tautologia? Quando essa proposição sempre vai ser verdade para quaisquer combinações de valores possíveis. Quando que vai ser contradição? Quando todos os seus resultados lá no final da tabela verdade forem todos falsos para quaisquer combinações de valores das proposições integrantes. Então, uma alternativa é resolver isso construindo tabela verdade. Vou mostrar para vocês aqui por outro método, que é o método do absurdo, tá bom? Então, vou colocar a expressão aqui, ó. Vou repeti-la aqui. P, então Q e P, então Q. Então, aqui, ó, vamos tentar provar isso aqui por absurdo. Então, o que que significa essa técnica? A gente tem que provar que isso daqui tem possibilidade de dar um resultado falso. Por quê? Eu vou tentar provar que é uma tautologia, tá? Porque é o mais comum. Aqui pode ser contradição, tautologia ou indeterminação e contingência, né? Contingência é a mesma coisa que indeterminação. Vou tentar buscar aqui, verificar se isso é uma tautologia. Se não for, a gente verifica se é uma contradição pelo mesmo método. Se não for nenhuma das duas, vai ser indeterminação ou contingência, que é quando eu tenho pelo menos um resultado V e um resultado F, pelo menos um de cada, né? Aí eu vou ter indeterminação. Vou começar tentando provar que isso daqui é uma tautologia, que isso aqui é sempre verdade. Então, para ser sempre verdade, para isso ser uma tautologia, para provar que é tautologia por absurdo, eu vou buscar um resultado que seja falso. Uma possibilidade disso aqui ser falso. Porque se tiver como isso ser falso, quer dizer que não é tautologia. Agora, tentando provar que isso aqui é falso, eu gero algum tipo de problema dentro dos princípios ali do raciocínio lógico, quer dizer que não tem como isso aqui ser falso. Se não tem como isso ser falso, quer dizer que ela é necessariamente verdadeira, sempre verdadeira, né? E aí, se ela não tem como ser falsa, quer dizer que ela é sempre verdadeira, e a gente conclui, então, que é uma tautologia. Então, para provar que é tautologia, eu tenho que buscar um resultado falso. Se tentando provar que tem como isso ser falso, eu gero algum problema, que é o que a gente chama de absurdo, quer dizer que não tem como ela ser falsa. Se não tem como ela ser falsa, é que ela é sempre verdadeira. E aí a gente conclui que é tautologia, tá bom? Então, primeiro passo. Vou verificar qual é o último conectivo que eu resolveria aqui se eu fosse construir pelas tabelas verdade. Então, a gente tem uma ordem de precedência para a resolução dessas expressões, né? Que eu acho que vocês já conhecem. Então, primeiro, a gente resolve negação, que é esse símbolo ou esse. Seguindo aí a ordem de resolução, eu tenho que resolver conectivo e ou conectivo ou na ordem que aparece aí da esquerda para a direita. Terceiro, eu vou resolver o conectivo se então. E por último, eu vou resolver ali o conectivo se e somente se. Tá bom? Isso se não tiverem ali os sinais de associações, como parênteses e colchetes, que é o mais comum. Nesse caso, tem. Então, a gente dá prioridade para as operações que estão dentro dos parênteses, depois as que estão dentro do colchete. Então, se eu fosse resolver aqui na ordem de precedência, pelas tabelas verdades, eu dou prioridade ao que está dentro do parênteses. Então, eu ia resolver primeiro esse parênteses aqui, ó, da minha condicional. Depois, eu ia resolver o conectivo E, né? Essa parte aqui, e a proposição P, e aí eu ia ter um resultado aqui desse colchete, porque primeiro eu começo pelo parênteses, depois eu tenho que eliminar os colchetes. Então, o que vai ficar dentro do colchete é o conectivo E, que eu tenho que resolver em seguida. Seguindo aqui, ó, a nossa prioridade, que são os parênteses, depois os colchetes.
Depois de resolver todo esse colchete, no final de tudo, eu vou resolver esse conectivo cientão de fora do colchete, com a minha segunda parte, que é a proposição que. Então, esse cara aqui é o último que eu vou resolver. Construindo tabela verdade, ele seria o último a ser resolvido. Então, é ele que lá no final, na minha última coluna, que vai me dar o que eu quero aqui, para verificar se isso é tautologia, ou se é contradição, ou se é indeterminação e a contingência, ou a contingência, né, que a gente também chama de indeterminação. Então, esse cara aqui que vai definir meus valores lógicos lá no final. Então, se eu quero buscar um falso, um resultado falso nessa última coluna, por quê? Novamente, para provar que é tautologia, eu vou buscar um resultado falso. Porque se tem como ser falso, não é tautologia. Se tentando provar que tem como isso ser falso, então, se isso falhou, se gerou algum problema, se gerou absurdo, quer dizer que não tem como ser falso. Se não tem como ser falso, então aqui, ó, tá? Uma forma disso daqui ser falso. Como a última coisa que eu vou resolver é essa condicional aqui de fora, fala para mim a única combinação dessa condicional dá falso. Só tem uma linha na tabela verdade do se, então, que dá falso, que é a linha da Vera Fischer. É a combinação V com F, que dá F. Então, se eu quero buscar um resultado falso, toda vez que aqui a última coisa que tu vai resolver é o se, então, a única linha que dá falso é a combinação V com F, que dá F. Eu estou buscando o falso, para provar que é tautologia. Se gerar algum problema, quer dizer, então, que não tem como ser falso, tá? Então, o primeiro passo é começar afirmando aqui, ó, essa combinação, que a primeira parte da condicional, que é todo esse colchete, seja verdadeiro, e que a segunda parte seja falsa. Aí eu vou ter uma condicional com a combinação V com F, que vai dar falso, que é a linha da Vera Fischer, tá? Então, por enquanto, nenhum problema, certo? Agora eu venho para dentro do nosso colchete. Esse colchete está dando verdadeiro. Para esse colchete dar verdadeiro, esse conectivo E, eu tenho que ter a primeira parte dele e a segunda parte dele. Qual é a combinação? Na tabela verdade do E, a única linha que dá verdade, para isso aqui da verdade, eu tenho que ter a primeira parte verdadeira e a segunda parte verdadeira, porque eu vou ter o V e V, que me leva para o resultado verdadeiro, porque na tabela verdade do E, a única linha que dá verdade é quando eu conto verdade do início ao fim, porque o E é exigente, né? Ele não admite mentira, não admite parte falsa. Então, só dá verdade com ele quando eu conto verdade do início ao fim, que é a única combinação, V com V. Quando eu conto tudo verdade, aí sim dá a combinação verdade. O resultado lógico disso vai dar verdadeiro, tá? Então, até aqui também nenhum problema. Para esse E da verdade aqui, e aí a minha combinação V com F, da F, tenho que ter necessariamente a primeira parte verdadeira, que é o meu parênteses ser verdadeiro, e a minha P ser verdadeira. Só que aí, ó, eu já sei o valor lógico agora da minha P, que é verdadeiro, e eu sei o valor lógico da minha Q, que é falso. Eu só vou transferir esses valores lá para dentro do meu parênteses, porque o que está faltando aqui é o valorar. Então, a minha P, ela está dando verdade aqui, ó. Então, vou só colocar para cá. Quer dizer que a minha P é verdadeira e a minha Q é falsa. Só transfiro para cá, ó, a minha Q é falsa. Por que que eu estou transferindo? Porque uma proposição, se ela é verdadeira, ela tem que ser verdadeira até o final, né? Uma proposição, se ela é verdadeira, ela continua sendo verdadeira para sempre. Ela não vai mudar o seu valor lógico. Tem a não P, que é outra coisa, é a negação dela. Lá troca o valor. Mas se aqui é P e aqui também é P, se aqui é V, aqui também tem que ser verdadeiro. A mesma coisa para Q, que é um dos princípios lá do raciocínio lógico, né? O princípio da identidade. Se uma proposição é falsa, ela tem que continuar sendo falsa o resto da vida. Então, se aqui eu tenho a minha Q, ela sendo falsa, então eu posso transferir esse valor para cá, porque eu também tenho a mesma proposição, aqui eu estou dizendo a mesma coisa. Então, se aqui é falso, aqui também é falso. E aí? O que que a gente observa aqui?
a gente observa aqui que tem um probleminha aqui. Ó, o que vai acontecer aqui? Vocês estão percebendo que aqui dentro do parênteses eu tenho uma condicional com essa combinação aqui, ó. V, então F. Essa combinação na tabela verdade do conectivo centão tá falso. E aqui está dizendo que o meu parênteses, ele está dando verdadeiro. E isso é um absurdo. Dizer que a linha da Vera Fischer na tabela verdade dá verdadeiro, que é isso que está escrito aqui, ó. Dizer que isso aí é verdadeiro, dizer que isso aqui, ó. Opa. Deixa eu só tirar aqui. Dizer que isso aqui, ó, é verdadeiro, isso daí é um absurdo. É o que a gente chama de absurdo, né? Deixa eu destacar aqui de verde. Pode ser, né? Dizer que essa linha aqui, ó, que esse parênteses, tendo a combinação V com F, V, então F está dando verdade, isso daqui é um problema para a gente, porque isso é um absurdo, porque eu sei que na linha da Vera Fischer, o resultado dá falso e não verdadeiro. Então, gerou um problema para a gente aqui nas tabelas de verdade, porque essa combinação tem que dar sempre falso nas nossas tabelas de verdade. E aqui está dando verdadeiro. Então, isso é o que a gente chama de absurdo. Foi um probleminha que foi gerado aqui quando eu tentei provar que essa proposição era falsa. Então, tentando provar que ela era falsa, porque a única combinação possível para ela dar falsa seria a combinação V com F. Não tem como, porque gerou um problema para a gente. Se gerou um problema, não tem como ela ser falsa. Se não tem como ela ser falsa, quer dizer que ela é sempre verdadeira. Se ela é sempre verdadeira, quer dizer que ela é o quê? Uma tautologia, tá bom? Então, aqui já tem a nossa resposta. Quer dizer que isso aqui é uma tautologia. Está aqui no nosso gabarito letra C. Tá bom? Fique com esse vídeo aí, curta e compartilhe se você aprendeu. Se ficou com dúvida, coloca aqui nos comentários para eu estar respondendo e trazendo mais questões para vocês que fala da parte de raciocínio lógico.